Oi, turminha, tudo bem? Vamos para a nossa aula de português. Hoje nós vamos trabalhar as charges lá na apostila das páginas 23 até a 28 e vamos também trabalhar as conjunções. Bom, lá na página 23 vocês têm uma charge que fala sobre o Dia Mundial Sem Carro. Então nós estamos vendo ali uma imagem, né, de os extraterrestres observando o nosso planeta no dia que seria o Dia Mundial Sem Carro. E um deles, que não está com a luneta, está dizendo assim: e daí? Tá todo mundo andando a pé ou de bicicleta, né? E aquele que está com a luneta está vendo uma situação bem diferente, né? Está vendo justamente todos os carros aglomerados. Estranho isso, então, né? Bom, lembrando, uma charge é como se fosse uma tirinha, um quadrinho, que normalmente tem um lado de comédia, um lado de engraçado, sempre olhando, sempre nos lembrando de algo importante, mas trabalhando isso de uma forma engraçada. Então vamos ver. Que personagens aparecem nessa charge e onde eles estão? Então os personagens são extraterrestres, né? ETs, enfim, e eles estão em uma nave espacial no espaço. A que fato se refere a charge? Então, qual é o assunto da charge? Então, a charge se refere ao Dia Mundial Sem Carro, que acontece todos os anos no dia 22 de setembro. Por que os extraterrestres observam o planeta Terra? Então, eles estão conferindo se os habitantes do planeta realmente não estão usando o carro, que é a proposta do dia. O que representa aquele círculo no segundo quadrinho lá, né? Vocês estão vendo aqui que tem uma visão em círculo. Por que ela está em círculo? Porque representa a visão através da luneta. Observe o balão. E daí? Tá todo mundo andando a pé ou de bicicleta, né? A fala do personagem expressa uma dúvida. Que dúvida é essa? Então ele tem dúvida se as pessoas vão realmente aderir à campanha. Qual é a crítica presente na charge? Então a charge ela sempre traz assim esse lado engraçado, mas um lado de crítica, né? Então é o excesso de automóveis na rua, exatamente no dia que não deveria haver carro nenhum. O que você acha da iniciativa do Dia Mundial Sem Carro? Escreva um parágrafo expondo a sua opinião. Então aqui é uma questão pessoal. O que você acha? Você acha importante? Você acha que seria possível? Na sua família, como seria esse dia sem carro? Será que vocês conseguiriam outras formas de locomoção? Ou vocês poderiam ficar em casa nesse dia? Enfim, né? Pensem e escrevam aí um parágrafo dando a opinião de vocês. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as conjunções que nós já falamos anteriormente. Agora a gente vai aumentar um pouquinho o conhecimento, vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Então, releia a fala do extraterrestre. E daí? Tá todo mundo andando a pé ou de bicicleta, né? Segundo a charge no Dia Mundial Sem Carro, as pessoas acabaram andando de carro ou a pé e de bicicleta? Infelizmente, na charge de carro. Há duas opções expostas na fala do extraterrestre. São essas: tá todo mundo andando a pé, tá todo mundo andando de carro, tá todo mundo em casa ou tá todo mundo andando de bicicleta. Então ele traz duas opções: tá todo mundo andando a pé ou está todo mundo andando de bicicleta. Essas duas opções de fala do extraterrestre estão ligadas pela palavra. Qual palavra? Ou, né? Então ele dá essa opção, olha lá, ó. E daí? Tá todo mundo andando a pé ou de bicicleta, certo? Então é o ou. E o ou é uma conjunção. Essa palavra é denominada conjunção. Uma das funções da conjunção foi evitar a repetição da fala do extraterrestre ou apresentar a opinião do extraterrestre. Então é para evitar a fala, né? Por quê? Senão ele falaria assim: e daí? Tá todo mundo andando a pé ou tá todo mundo andando de bicicleta? Tá todo mundo andando a pé? Tá todo mundo andando de bicicleta? Então, para evitar estar todo mundo andando, ele coloca o ou. Então, para evitar a repetição. Quando precisamos relacionar ações ou ideias que representam opções, utilizamos a conjunção ou, chamada de conjunção alternativa. Una as frases utilizando uma conjunção alternativa. Não se esqueça de eliminar repetições desnecessárias. Flávio vai à festa, Flávio viaja. Então é ou Flávio vai à festa ou viaja.
Paula assiste uma série, Paula ouve música. Então, estão vendo que tem uma repetição? Então, ou Paula assiste a uma série ou ouve música. Então, novamente, a gente usou o ou e o ou, que é a conjunção. Chove, faz sol. Ou chove ou faz sol. Novamente, usamos a conjunção ou. Leia a frase a seguir e responda as questões propostas. Algumas pessoas reclamam do engarrafamento, mas não utilizam o transporte coletivo. Quais são as duas ideias presentes nessa frase? As pessoas reclamam do engarrafamento, as pessoas não usam transporte coletivo. Que palavra une essas ideias? A palavra mas. Que relação essa palavra estabelece entre as ideias? Será que é uma ideia de oposição, de exclusão ou de conclusão? Então é uma oposição, né? As pessoas reclamam do engarrafamento, mas não usam transporte coletivo. Reescreva a frase sem que ela perca o sentido, substituindo mas por uma das palavras do quadro. Então a gente tem várias opções. Vocês podem usar o porém, o contudo, o todavia ou no entanto, certo? Essas 4 formas aqui podem funcionar como conjunções, dando uma ideia de oposição. Então eu fiz um exemplo. Eu coloquei, as pessoas reclamam do engarrafamento, porém não utilizam o transporte público. Vocês poderiam colocar, as pessoas reclamam do engarrafamento, contudo, não utilizam o transporte público. As pessoas reclamam do engarrafamento, todavia, não utilizam o transporte público. As pessoas reclamam do engarrafamento, no entanto, não utilizam o transporte público. Essas 4 formas dão exatamente a mesma ideia, a ideia de oposição. Então, eu utilizei o porém. As conjunções que ligam orações estabelecendo sentido de oposição são denominadas conjunções adversativas. Agora reescreva as frases acrescentando uma conjunção adversativa. O homem pegou o microfone, ficou calado. O homem pegou o microfone, mas ficou calado. Fui bem no trabalho, você foi mal. Fui bem no trabalho, contudo você foi mal, ok? Confira outras conjunções. Então, a gente tem conjunção que estabelece ideia de acréscimo, que são as aditivas, que a gente pode usar o e, o mas, o também, o não só. Conjunções conclusivas, né, que liga 2 orações, sendo que a segunda dá a ideia de conclusão de atitude da primeira. Então, portanto, logo, então. Exemplo, Sara estudou muito, portanto, está formada. A conjunção explicativa liga 2 orações, sendo que a segunda justifica a primeira. São exemplos, o porquê e o pois. Lucas não foi à aula hoje, pois estava gripado. Sublinhe a conjunção de cada frase e identifique seu efeito de sentido, se é de adição, se é de oposição, se é de alternância, explicação ou conclusão. Comprei frutas, mas ainda não as comi. A conjunção é o mas e ela dá uma ideia de oposição. Eu estudava e pensava nas minhas notas. A conjunção é e ela dá uma ideia de adição. Ou você brinca ou estuda, então é o ou, né? Nós utilizamos 2 vezes e dá uma ideia de alternância. Não compareceu à reunião, nem viajou. A conjunção é o nem e é uma conjunção de adição. Não se expresse, não se apresse, pois temos muito tempo. A conjunção é o pois e dá uma ideia de explicação. Falou bonito, todavia não me convenceu. A conjunção é todavia e ela dá uma ideia de oposição. Você assistiu a peça, portanto, pode me contar tudo. A conjunção é portanto e dá uma ideia de conclusão, ok? Classifique a conjunção destacada em cada uma das frases de acordo com o seu efeito de sentido. Ela pode ser adversativa, aditiva, alternativa, explicativa ou conclusiva. Então, nós vamos colocar a letra A se for adversativa, letra B se for aditiva, letra C se for alternativa, letra D se for explicativa e letra E se for conclusiva. Ele saiu cedo, mas ainda não voltou. Adversativa. É melhor reagir ou será dominado pela doença.
É uma conjunção alternativa. Não compareceu à reunião, nem justificou a falta. É uma aditiva. Não se preocupe, pois temos bastante tempo. É uma conjunção explicativa. Falou bonito, todavia não me convenceu. Novamente essa frase, né? Ela é adversativa. Você presenciou a cena, portanto, pode explicar tudo. É uma conjunção conclusiva. As plantações estavam bonitas, mas o temporal destruiu tudo. Adversativa. Nossas leis não são justas, por isso precisamos de uma assembleia para modificá-las. Conjunção conclusiva. Ela errou, mas não quer reconhecer o erro. Conjunção adversativa. Ele falava e eu só ficava ouvindo. Conjunção aditiva. Certo? Vamos lá? Complete as frases com as conjunções adequadas. Então, a gente vai usar aquelas do quadro, de forma que a nossa frase fique correta. Dormiu demais, se atrasou. Dormiu demais, por isso se atrasou. O ônibus andava devagar, chegou no horário. O ônibus andava devagar, mas chegou no horário. A lei era branda, efetiva. A lei era branda, porém efetiva. Leia o manual, as regras são importantes. Leia o manual, pois as regras são importantes. Guarde seus pertences, você pegará o ônibus. Guarde seus pertences, porque você pegará o ônibus. Esqueceu a carteira, não tinha dinheiro para o táxi. Esqueceu a carteira, logo não tinha dinheiro para o táxi. Atravessou o sinal vermelho, cometeu uma infração. Atravessou o sinal vermelho, portanto, cometeu uma infração. Chegou atrasado, o professor foi compreensivo. Chegou atrasado, todavia, o professor foi compreensivo. Não dirija, tinha um automóvel. Não dirigia, entretanto, tinha um automóvel. Ok? Então vamos lá. Identifique a relação entre as frases, em seguida una-as utilizando a conjunção adequada. São vários os obstáculos, não desistirei da corrida. São vários os obstáculos, contudo, não desistirei da corrida. A hora do recreio ainda não chegou, faço os exercícios. A hora do recreio ainda não chegou, portanto, faço os exercícios. Ia de bicicleta, ia a pé. Ou ia de bicicleta, ou ia a pé. Nós não fizemos a prova, ficamos sem nota. Nós não fizemos a prova, logo ficamos sem nota. Conserte isso, peça desculpas. Conserte isso e peça desculpas. Certo? Bom, lá na página 29 até 32, a gente vai ver um anúncio de campanha de conscientização. Então, olha lá, anúncio de campanha de conscientização. A gente vai falar novamente sobre o Dia Mundial Sem Carro. Então, vamos ver. Vamos tentar uma nova opção. E nós temos vários ali desenhos, né? De bicicleta, a pé, o ônibus, dando essa ideia de que existem outras formas, né, de se locomover. O que mais chama a sua atenção nesse anúncio? Converse com os colegas e professor e registre as conclusões que chegaram. Então, como a gente não pode conversar, eu dei aqui uma sugestão para você. Você pode fazer da sua forma, porque é pessoal, ok? O homem correndo, a menina na bicicleta e o ônibus indicando as possibilidades de não se usar o carro. Que evento está sendo anunciado? Novamente, estamos falando do Dia Mundial Sem Carro. No anúncio, a quem se refere a forma verbal vamos? Então, se refere a todos os leitores, para todos nós, né? Que recursos são usados nesse anúncio para atrair a atenção do leitor? Então, são usados a imagem, né, que dá a ideia de movimento lá, a menina andando de bicicleta, o rapaz correndo, andando. Tem textinhos curtos, né, que fica fácil da gente ler, as cores que nos chamam a atenção. Qual é o objetivo deste anúncio? Então, aqui, conscientizar as pessoas da necessidade de se utilizar meios de transportes alternativos, com o objetivo de salvar o planeta. Aqui, gente, é uma questão pessoal também, ok? Tanto na 5 quanto na 6, a prof deu para vocês uma ideia, uma sugestão, mas vocês podem escrever da forma de vocês, o que vocês acharam interessante, né, na questão lá dos recursos do anúncio e na questão do objetivo deste anúncio. Por que é necessário diminuir a quantidade de veículos nas ruas? Então, por que eles, né, tiveram essa iniciativa? Então, para diminuir a poluição,
e aumentar o bem-estar das pessoas. Você já fez algo parecido com o que o anúncio sugere? Então você já optou por não pegar o carro, né? Ir a pé ou pegar um ônibus coletivo, né? Fazer a questão da carona solidária, pessoas que trabalham no mesmo local, que utilizam, né, o mesmo trajeto, também pode ser assim. São ideias interessantes, né? Porque podem influenciar o comportamento das outras pessoas também. A que se refere a frase, vamos tentar uma nova opção? Então aqui, gente, refere-se a uma mudança de hábito na hora de se locomover. Então muitas vezes é uma questão de hábito mesmo. Pegar o carro para ir na panificadora, pegar o carro para ir em qualquer lugar, pode ser uma forma assim que a gente faz automaticamente, né? E com essa mudança de hábito a gente pode mudar muita coisa. Quando acontece o Dia Mundial Sem Carro, então como nós já falamos lá no início, acontece no dia 22 de setembro. Qual é a função das imagens nesse anúncio? Então, demonstrar com maior ênfase, né, com maior força, as alternativas de transporte, que pode ser a pé, pode ser de bicicleta, pode ser de ônibus, que existem, né, que são além dos carros. Por que a cor verde é predominante no anúncio? Então, se vocês observarem, o verde é sempre usado para temas relacionados à ecologia, à natureza, à sustentabilidade. Então, porque o verde nos remete à natureza. Então, por esse motivo. Leia agora esse banner, né, de uma outra campanha de trânsito. No trânsito você escolhe usar ou não usar. Então ali eles estão representando aquela cadeirinha, certo? Então é uma forma de conscientizar as pessoas. Por quê? Porque são campanhas que é comum que várias peças sejam criadas visando transmitir em diferentes formatos uma mesma ideia. Então, os formatos mais comuns para essas campanhas são cartazes, banners ou outdoors. O texto ao lado é um banner. Sobre o que se trata então esse texto? Sobre segurança no trânsito ou sobre o uso de um equipamento opcional no trânsito? Sobre segurança, né? Porque esses equipamentos eles não são opcionais, eles são obrigatórios. O que representa a imagem que se repete no texto? Então representa aquela cadeirinha especial para veículos que são para crianças. Comente a disposição do texto verbal e das imagens. O que essa disposição lembra? Então, se a gente olhar lá, gente, parece uma cédula de votação, né? Aquele retângulo que tem ali no meio representa, no caso, você marcar um X. Então, o texto representa uma cédula de votação com espaço no interior das cadeirinhas para assinalar a alternativa correta, usar ou não usar. Que regra do trânsito está sendo incentivada a ser seguida nesse banner? Se necessário, pesquisa essa regra em sites do Departamento de Trânsito. Vou dar dica aqui para vocês, ok? Então, a regra é o uso obrigatório da cadeirinha para crianças de até 4 anos de idade. Qual a importância dessa regra do trânsito? Então, com certeza, para evitar mortes e ferimentos graves em crianças pequenas em casos de acidente de trânsito. Se essa criança está ali, né, corretamente acomodada na cadeirinha, se ocorrer um acidente, ela não vai ter maiores prejuízos. Nessa mesma campanha, que outro equipamento cujo uso poderia ser questionado no trânsito e por quê? Então nós podemos pensar em vários equipamentos de segurança, como o cinto de segurança, no caso dos motociclistas, o uso do capacete, o não uso dos aparelhos celulares no trânsito, entre outros, ok? Na parte inferior do banner há uma informação, minha escolha faz a diferença. Então leia em voz alta essa informação aí na sua casa, né? Minha escolha faz a diferença. Qual é a função desta informação? Compartilhe o que você sabe com os colegas e o professor e anote a conclusão a que chegar. Então, como a gente não está junto, pode conversar com os pais de vocês. Então, ali antes da fala tem hashtag. Vocês estão vendo que todas as palavrinhas estão sem distanciamento, né? Sem o espacinho. Por quê? Esse hashtag, ao ser clicado, direciona as pessoas para outras postagens em redes sociais relacionadas ao mesmo tema. Então, se você clicar nesse hashtag, minha escolha faz a diferença, vocês vão entrar em outras páginas que tratam do mesmo assunto.
Qual é o principal objetivo desse anúncio? Então, é conscientizar as pessoas de que cada um deve fazer a sua parte para tornar o trânsito mais seguro e incentivar as pessoas que estão no trânsito a fiscalizar o uso da cadeirinha especial para crianças, tornar a população ciente das leis de trânsito. Então, com certeza, fazer a conscientização, né? O uso da cor amarela no banner significa a atenção no trânsito, o medo gerado pela violência no trânsito. Então, a atenção. Inclusive, em maio, a gente sempre trabalha o Maio Amarelo, que é sobre segurança no trânsito. Então, a cor amarela que simboliza a atenção. Releia esta outra frase. Atenção pela vida. A palavra destacada indica advertência, aprovação ou satisfação. Advertência, né? Atenção. Então, atenção pela vida. A gente está advertindo as pessoas para prestarem atenção na vida, que é algo tão precioso. De que forma os textos 1 e 2 dialogam, né? Ou seja, o que eles têm em comum? Então, ambos são assuntos importantes para a preservação da vida das pessoas em geral. Uma é o dia sem carro, para a gente melhorar a nossa qualidade de vida, e a outra é para utilizar um equipamento de segurança importante. Para você, qual a maior causa dos problemas no trânsito e por quê? Aqui é pessoal, gente. Vocês podem fazer uma frase argumentativa, né? Falando o que você acha, qual é a maior causa dos problemas no trânsito. Será que é o álcool que as pessoas ingerem antes de dirigir? Será que é o celular? Será que é a falta de atenção, a pressa, a falta de educação? O que será que acontece? Deem a opinião de vocês, ok? Gente, no próximo vídeo nós vamos para o caderno de atividades e aí vocês dão uma pausa, dão uma conversada com os pais sobre os assuntos que nós trabalhamos e nos encontramos no próximo vídeo então, ok? Beijinhos e até depois!